Oi, tudo bem? Eu sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero e nós vamos agora, neste ano de 2025, ler juntos o Purgatório, a segunda parte da Divina Comédia. Ano passado, 2024, lemos o Inferno, usando esta edição aqui da Novo Século. Vamos continuar usando-a para este ano também de 2025. Então, se você tem essa edição, pode usá-la, ou outra, qualquer aí que você goste, né? Eu tenho mais edições aqui da Divina Comédia. Vou fazer um vídeo mais para frente mostrando essas edições. Essa edição aqui da Novo Século tem tradução de Williams Glauber e Luciene Ribeiro dos Santos de Freitas. Os vídeos aparecerão nas segundas-feiras. Nós vamos até o final do ano e vamos entrar um pouquinho em janeiro, porque eu vou ler com calma, né? Ninguém tem pressa também aqui. Vamos ler assim os cantos da Divina Comédia, do Purgatório, que são 33 cantos, com bastante calma. Dá para ler um por semana. Esse vídeo aqui é um vídeo introdutório. Dá para ler com calma, saborear o texto, ler as referências. Vai ser naquele mesmo estilo. Eu começo o vídeo lendo o canto, depois volto relendo e trazendo também as notas de rodapé, as notas dos versículos importantes e mostrando também algumas imagens aqui, algumas ilustrações que a obra tem do Gustavo Doré. Hoje vou fazer uma introdução com base nesse livreto que vem junto com esta caixa da Novo Século. Um Guia aos Navegantes. Um livreto muito interessante. E bonito, por sinal. Eu já usei ele num vídeo que eu fiz no meio da leitura ano passado, do Inferno. A Divina Comédia de Dante Alighieri. Lembrando, então, que o Dante nasceu em 1265, em Florença, e morreu em 1321, em Ravenna, bem longe de Florença, né? Ele foi exilado, passou por muitas tribulações, muitos conflitos entre os partidos políticos da época, guelfos e gibelinos. Então, tudo isso eu já falei aqui num vídeo sobre a vida e a obra do Dante. E também na parte do Inferno, nós comentamos sempre assim referências a esse exílio, a situação do Dante fora de Florença, e as questões internas ali que marcaram esse período na cidade aí do século XIII, né? Purgatório. Será a leitura deste ano, então. O Purgatório é o segundo dos 3 reinos pós-túmulo, do além-vida, que o Dante percorre nessa viagem que ele faz juntamente com Virgílio, depois com o poeta Estácio e mais à frente com a Beatriz. A viagem aqui, né, no caso do Purgatório, ela é feita em 4 dias e 3 noites. A viagem do Purgatório. E ela é relatada em 33 cantos, olha a idade de Cristo, né? E 4.755 versos. Então nós temos, olha, a primeira parte, o Inferno, 34 cantos. Seria 33 mais o primeiro, que é uma introdução. O Dante perdido na selva escura. O Purgatório, 33, o Paraíso, 33. Então cada parte com 33 cantos, a primeira com um canto a mais, para dar o número 100. Eu tenho um livro aqui sobre a simbologia numérica da Divina Comédia e tantos outros símbolos também. Um dia eu mostro para vocês. Tem muita coisa da Divina Comédia para falar aqui no vídeo. Dante, então, descreve o Purgatório como uma montanha muito alta e que se eleva em uma ilha no centro do hemisfério sul, no polo oposto a Jerusalém,
que fica no centro do hemisfério norte. Então, a geografia da Divina Comédia é Jerusalém no hemisfério norte, no centro do hemisfério norte, e o Purgatório no centro do hemisfério sul. Lembrando lá no canto que o Ulisses conta a história dele para Dante, ele fala que eles foram navegar pelo mar Atlântico, Oceano Atlântico, e a embarcação bate na montanha ali do Purgatório. Então ela está lá no hemisfério sul, ou aqui no hemisfério sul, né? E o barco naufraga. Então essa questão aí da geografia que o Dante não conhecia, né? Como hoje nós temos os mapas. Então era essa a maneira como ele via a época, né? A topografia da época. Então Jerusalém no norte e o Purgatório no sul. De acordo com a explicação de Virgílio, isso está lá no canto do 34 do Inferno, versos 121 e 126. Quando Lúcifer caiu do céu após a sua rebelião, ele caiu no centro da terra, no lado do hemisfério sul, e todas as terras recuaram para o norte, por medo do contato com o maligno. Então formou-se uma cratera, assim um abismo infernal foi criado, e a pouca terra restante formou a montanha do purgatório. Então eu fiz esse esquema aqui. Então Lúcifer cai, a terra recua para o norte, porque entrou em contato com o maligno, cai no hemisfério sul, e a terra restante forma a montanha do purgatório, que é onde então Dante vai percorrer com o Virgílio. Assim, então, o abismo infernal foi criado, formou-se a montanha do purgatório, que se eleva em posição oposta ao inferno. Então tem o inferno em oposição aí, a montanha do purgatório está em oposição ao inferno. A ilha está conectada ao centro da Terra por uma passagem subterrânea, que se estende por todo o hemisfério sul, e através da qual corre um afluente do rio Letes. Então, essa montanha ela está ligada ao centro da Terra por um túnel, claro que é subterrâneo, isso é túnel, né? E por ali corre o rio Letes, um afluente do rio Letes. Ela está conectada, essa montanha, com o centro da Terra. Na época de Dante, o purgatório era uma criação recente da doutrina cristã, tendo sido definida oficialmente em 1274. Segundo alguns historiadores da Igreja, esta inovação, o purgatório, né, se devia ao objetivo de lucrar com o pagamento de orações pelos fiéis. Vamos rezar pelas almas do purgatório. Daí você cobra por essas orações, né? Essas orações são destinadas a mitigar as punições a que os penitentes eram submetidos. E de fato, Dante enfatiza em várias passagens que os fiéis podem encurtar a sua permanência no purgatório. Mas isso é feito com orações independente do dinheiro pago ou não às instituições eclesiásticas. Então, interessante, né? Na Divina Comédia, o Dante traz essa questão do purgatório, que no século passado, 1274, já no final do século XII, aparece aí, no século XIII, né, aparece essa questão do purgatório. Então nós temos o Dante falando, olha, as orações tiram sim as almas do purgatório, independente do dinheiro, né? Final aí do século XIII ele coloca isso, 1274. Segundo Dante, as almas destinadas ao purgatório se reúnem na foz do rio Tibre e esperam pelo anjo timoneiro. Esse anjo aqui, olha. Então, na foz do rio Tibre, o rio que aparece aí, né, no contexto da Roma antiga, né, esse rio que é tão importante, e o anjo recolhe as almas em seu barco e as leva para a ilha, onde a montanha se eleva. Algumas almas ficam em uma espécie de sala de espera, chamada também de antipurgatório, por terem se arrependido dos pecados apenas na hora da morte.
A espera pode ser longa, mas não ultrapassa o dia do juízo final. Pessoas que se arrependeram só na hora da morte ficam ali no antipurgatório, esperando aí a entrada no purgatório para poder ir para o céu, né? Ou ficam só nessa entrada até o dia do juízo final. No final do período de espera, os penitentes então passam pela porta do purgatório, que é guardada por um anjo, e depois a foz do rio Tibre. O guardião que recebe as almas lá nesse contexto aí das portas do purgatório é Catão de Útica, que foi um poeta importante da Roma Antiga. Cantos 1 e 2. É interessante notar, depois eu vou falar desses círculos ou girões do purgatório, que as almas elas vão progredindo à medida que o tempo passa, elas vão se purificando até chegar lá no paraíso terrestre, né, o jardim do Éden. Então a alma fica aqui no antipurgatório, depois ela passa pelo portão e ela continua essa subida aos poucos, né, sendo purificada. Então vamos lá. O antipurgatório. Aqui vocês têm o rio, mar do hemisfério austral, e o antipurgatório, essa parte aqui, olha. Espíritos que só se arrependeram no final da vida, negligentes e excomungados. Então, é o primeiro terraço, onde estão os excomungados. Deve esperar do lado de fora por 30 vezes o tempo que ficaram em contumácia, ou seja, sem comunhão com a igreja. Então tem que ficar ali. 30 vezes o tempo em que ficaram em contumácia, sem comunhão com a igreja. Canto terceiro, ou canto 3, né? Temos um segundo terraço nesse antipurgatório, os arrependidos tardios. São as almas que se arrependeram na hora da morte, no último instante. Então, no primeiro terraço, os excomungados. No segundo terraço, os arrependidos tardios. Devem aguardar do lado de fora e contam com as orações dos vivos para encurtar o seu tempo de espera. Então nós temos aqui, olha, negligentes, aqueles que não rezavam nem se confessavam, ficam em estado de inércia e devem esperar pelo mesmo tempo da duração de suas vidas. É o único grupo que não pode ser ajudado pelas orações dos vivos. Isso está no canto 4. Mortos pela força também estão ali. Aqueles que morreram de forma violenta, sem tempo para a extrema unção. Ficam vagando em volta do monte, entoando hinos e orações, por tempo indeterminado. Cantos 5 e 6. Depois temos ainda nesse segundo terraço o Vale dos Príncipes Negligentes, reis, príncipes e nobres que não cuidaram das suas almas. Aguardam em um valezinho agradável, cheio de flores e grama, por um tempo indefinido. Cantos 7 e 8. Então eu vou repetir aqui, olha. Temos o mar austral, depois o antipurgatório, que é esse primeiro círculo, formando um primeiro terraço onde estão os excomungados, que devem ficar ali 30 vezes o tempo que ficaram sem comunhão com a igreja, ou seja, em contumácia. Temos o segundo terraço, que é composto aí pelos negligentes, aqueles que não rezavam nem se confessavam, mortos pela força, sem tempo aí da extrema unção, e o Vale dos Príncipes Negligentes. Eles aguardam aí esse tempo para poder entrar no purgatório em si. Depois nós temos a porta do purgatório, que está aqui também neste primeiro terraço, ou primeira parte, aí, o antipurgatório, né? É a primeira pausa durante a noite. Dante tem o seu primeiro sonho. É interessante que o Dante, subindo a montanha do purgatório com Virgílio, ele vai ter 3 sonhos. Então, assim, eles andam só durante o dia, à noite eles repousam no purgatório. Então, Dante tem um sonho com uma águia. Os 2 viajantes chegam à porta do purgatório, onde o anjo guardião vai gravar na testa de Dante 7 P's. Então, isso é interessante. Canto 9. Então, Dante vai subindo e com essas 7 P's na testa. Olha a simbologia, né? E à medida que ele também vai se purificando, vai sumindo os P's aí da sua testa.
Depois nós temos o baixo purgatório, ainda nesse antipurgatório, que é o amor corrompido. Não, ainda não é isso. Então terminou o antipurgatório, tem a porta. Agora é o baixo purgatório. Baixo purgatório é aqui, olha, esses 3 girões. Antipurgatório, baixo purgatório, médio purgatório e alto purgatório. Então, voltando, né? Antipurgatório, porta do purgatório, baixo purgatório, são esses 3 círculos aqui. Amor dirigido ao mal do próximo. Então nós temos o primeiro girão, olha os 7, são 7, com antipurgatório 8. Primeiro girão, os soberbos. Segundo girão, os invejosos. Terceiro girão, os iracundos. No purgatório, nós temos os pecados mais graves para os mais leves, vamos dizer assim. No inferno, começava dos mais leves para os mais graves, né? A traição era o último. Aqui começa dos mais graves para os mais leves. Então, no baixo purgatório é o amor corrompido, amor ao mal do próximo. Então, nós temos no primeiro círculo, os soberbos. Os penitentes carregam enormes rochas aqui nesse círculo laranja. Carregando essas rochas, o que os obriga a olhar para baixo, os soberbos. Enquanto na vida eles olhavam para cima com vaidade. Cantos 10 a 12. Segundo girão, segundo círculo, os invejosos, aqui de vermelho. Os olhos dos penitentes são costurados com arames de ferro, para não olharem para os bens terrenos com inveja. Cantos 13 a 15. Aqui ainda no baixo purgatório. E o terceiro girão estão os iracundos, pecado da ira. Uma fumaça negra e densa que causa irritação nos olhos, simbolizando a cegueira da ira. Cantos 16 e 17. Baixo purgatório, antipurgatório, baixo purgatório, médio purgatório estão os preguiçosos, amor insuficiente, amor fraco pelo bem. Aqui o girão amarelo. Quarto círculo, então, a preguiça, os preguiçosos. Os penitentes correm sem parar em volta do círculo, em uma velocidade vertiginosa. Canto 18. É o médio purgatório. E o alto purgatório estão, quinto girão, avarentos e pródigos. Sexto girão, os gulosos. Sétimo girão, os luxuriosos. Amor imoderado pelos bens terrenos. É o alto purgatório. Vejam, eu coloquei as cores aqui mais vivas até chegar nas mais brandas, né? Mostrando aí essa questão dos pecados decrescentes. Começando aí dos mais violentos, né, para os mais leves. Alto purgatório, então, esse amor em excesso pelos bens que passam. A segunda pausa durante a noite acontece depois desse médio purgatório, quando eles vão para o alto purgatório. Dante tem o seu segundo sonho, ele sonha com uma sereia, canto 19. Quinto círculo, esse círculo aí, azul, avarentos e pródigos. Os penitentes ficam deitados com o rosto virado para o chão, pois na vida eles só cuidavam de seus bens e não olhavam para o céu. Cantos 19 a 21. A montanha, depois disso, gente, sente um terremoto e os dois viajantes encontram o poeta Estácio, canto 20. Então, sempre que uma alma é libertada do purgatório, a montanha estremece de alegria e o pessoal canta, glória a Deus nas alturas. É interessante. Aqui a linguagem é mais leve, eu vou falar disso depois. Sexto círculo, aqui nós temos gulosos, esse círculo verde que eu colori aqui. As almas são consumidas pela fome e sede, ao lado de duas árvores que produzem frutos convidativos e de uma fonte de água cristalina. Cantos 22 a 24. E o último girão, os luxuriosos. Mas antes de chegar nos luxuriosos, o Estácio, poeta, explica para Dante a metafísica da alma segundo Aristóteles. Aqui está cheio de Aristóteles nessa Divina Comédia, né? Isso está no canto 25. O Estácio explicando para Dante a metafísica da alma segundo Aristóteles. E enfim, eles chegam no sétimo círculo dos luxuriosos. As almas caminham por uma parede de fogo, a luxúria, né? Que as separa do paraíso terrestre
aqui, coloquei as árvores do Éden, né? E que simboliza fogo da luxúria que tiveram em vida. Então eles não podem entrar aí por enquanto no paraíso até purgar essa luxúria. Cantos 25 e 26. Então eles estão aí luxuriosos. Depois nós temos o paraíso terrestre aqui. O paraíso criado por Deus para colocar Adão e Eva. Dante, Estácio e Virgílio atravessam o muro de fogo. Na terceira pausa durante a noite, então eles vão dormir, Dante tem o seu terceiro sonho com Lia e Raquel. Quer dizer, só Dante que dorme, né? Porque ele é o único vivo ali. O restante são almas, né? Fantasmas, sombras, né? Chegam então ao paraíso terrestre, canto 27. Os viajantes encontram o rio Letes, que é um rio importante nesse contexto, né? Você bebe dele, você esquece os seus pecados. E a jovem Matelda, que faz aí um rito de purificação, essa jovem, nas almas que entram no paraíso terrestre. Canto 28. A procissão mística que conta a história da igreja e os prepara para a chegada de Beatriz, canto 29. Então eles veem essa procissão mítica ou mística aí no paraíso terrestre. Tem a chegada de Beatriz, uma parte muito bonita, e triste ao mesmo tempo pela partida de Virgílio, canto 30. Então é aqui que Virgílio parte, né? Virgílio nunca tinha estado no purgatório, então para ele aqui é tudo novo, por isso que o Estácio ajuda. Mas Virgílio não pode ir para o céu, né? Porque ele está lá no limbo com os filósofos e poetas. Aí chega Beatriz Chiquérrima, né, para conduzir Dante aí ao paraíso. Dante confessa seus pecados e é mergulhado no rio Letes, canto 31. A árvore do conhecimento e a alegoria da carruagem, canto 32. E as últimas repreensões de Beatriz. Dante e Estácio se purificam num outro rio chamado Rio Eunoé, canto 33. Então esse é o esquema do purgatório, né? Nós vamos acompanhar com calma toda essa simbologia, todos os discursos refinados que esse canto tem, que muitas pessoas encontram, né, aqui uma resistência para atravessar o purgatório, que Dante aqui já começa a elaborar muitas questão teológica, filosófica, que a gente precisa ir com bastante calma. O poeta, então, faz toda a viagem pelo purgatório acompanhado por Virgílio, que não é um especialista naquele lugar, como eu já falei, ele é do limbo, então para ele também é novo, nunca estivera lá antes do Virgílio, e antes de passar pela porta do purgatório, como nós vimos lá embaixo no antipurgatório, um anjo marca 7 P's na testa de Dante com sua espada. Isso significa que Dante deverá expiar os 7 pecados mortais. E cada P será apagado à medida que o Dante transpor ou transpuser cada círculo. Então nós temos esses P's aí, os pecados mortais sendo apagados. A subida de Dante pela montanha, gente, representa um caminho de purificação moral e espiritual. A questão da montanha na Sagrada Escritura, na vida espiritual, é muito forte, né? É ascese, é purificação. Temos vários exemplos. Moisés no Sinai, depois Elias no Horebe, que é o mesmo monte, né? Sinai e Horebe é o mesmo monte. Temos, olha, São Francisco no Monte dos Estigmas, Laverna, e tantos outros, né? Monte Carmelo, São João da Cruz, etc. Então, essa subida é análoga, em alguns aspectos, à descida do inferno. Lá como Dante desceu, se lembrarmos que, lembra, a montanha, a colina em Jerusalém, representava lá no inferno, canto 1, versos 77 a 78, esta colina representava a felicidade terrena. Dante queria subir essa coluna, mas a loba, o leão e a pantera não deixaram com que ele subisse. Daí apareceu Virgílio para o conduzir ao inferno, para poder fazer essa passagem. Não tinha como ele subir essa montanha onde estava Jerusalém. Então ele teve que descer ao inferno. Agora ele vai subir o purgatório, porque é uma purificação espiritual, moral, que o poeta agora é convidado a fazer, né? Então nós temos aqui Dante
enfrentando os seus pecados lá no início do inferno, representado pelas três feras, a incontinência, a violência, a malícia, a fraude, e agora ele vai sendo purificado à medida que ele sobe a montanha do purgatório. A subida é muito mais cansativa e dura do que a descida ao inferno. Interessante isso. Pois a lei do purgatório proíbe que as almas subam durante a noite, como explica no canto 7º, verso 43, um homem chamado Sordello. Nós vamos ver quem é ele quando chegarmos lá no canto 7. O Sordello vai explicar então por que as almas não podem subir durante a noite. Assim, Dante tem que fazer 3 paradas durante a noite na subida do monte do purgatório. Então, nos cantos 9, 19 e 27, Dante para, dorme e sonha. Episódios em que o poeta, então, sente sono, dorme bastante em seu corpo mortal e tem sonhos de significado alegórico e espiritual. Ele sonha com uma águia, depois com uma sereia, depois com Leia ou Lia e Raquel. Eram personagens do Antigo Testamento, né, do Gênesis. Elas são mulheres dos filhos do filho de Isaac, né, do Jacó. Quase no final da viagem, os dois poetas encontram a alma de um poeta romano chamado Estácio, que cumpriu a sua sentença no 5º círculo e pode terminar sua estadia no purgatório. Estácio fornece a Dante algumas informações valiosas sobre a estrutura moral do purgatório e a origem da alma, a metafísica de Aristóteles, e depois Estácio acompanha Dante e Virgílio até o Éden, o jardim terrestre, né, que Deus cria também no Gênesis. Lá eles Dante encontra Beatriz no final de uma procissão mística representando a história da igreja. Quando ela aparece, Virgílio desaparece, fazendo Dante se desesperar e chorar muito. Beatriz, então, responde severamente a Dante pelos pecados que o desviaram para a selva escura, lá no canto 1º do inferno, fazendo-o confessar e chorar mais ainda. Então Matilda mergulha Dante nas águas dos 2 rios. Essa Matilda é um personagem também interessante ali, o que permite sua subsequente ascensão ao paraíso celestial. Então, a Matilda vai purificar Dante no rio Letes e no rio Eunoé. Linguagem e estilo do purgatório. Então nós vamos entrar nessa questão importante para a leitura deste episódio, desta parte da Divina Comédia. Em comparação ao inferno, o purgatório tem uma atmosfera decididamente menos sombria, mais relaxada e serena, o que é evidente desde o canto 1º. Então nós vamos com mais calma, não tem aquela tragédia toda. Na chegada de Dante e Virgílio à praia aqui, onde fica a montanha do purgatório, minutos antes do amanhecer do domingo da Páscoa, então nós percebemos que é um canto mais leve, a linguagem. Enquanto o estilo do inferno era áspero e duro, adequado à representação do reino da dor, o do purgatório é mais leve e mais elegante no tom, mas sem chegar à elevação trágica que será característica do paraíso. Então aqui no purgatório nós temos mais uma linguagem branda, serena. Isso também é evidente no encontro com Casella, no canto 2, na praia do purgatório, quando o músico e amigo de Dante, esse Casella, sai do barco do anjo timoneiro e inicia uma conversa com o poeta em um tom calmo e amigável, o que seria impensável no inferno. Então nós temos aqui os personagens mais calmos do que lá no inferno. Esta leveza também se reflete no retrato óbvio aí dos penitentes e de seu sofrimento, que embora seja plástico e físico como os dos condenados do inferno, não apresenta a rudeza e a crueldade realista que eram características na descrição das almas do inferno. Pessoas com membros cortados, né, muito sangue. Aqui tem essa plasticidade, mas ao mesmo tempo não tem aquele sofrimento terrível lá do inferno. É uma característica da linguagem mesmo de Dante, né? Lembrando que ele compõe esses cantos aqui no exílio, já na primeira, segunda década aí de 1300, né? Século XIV. Os penitentes do purgatório são aqueles que estão contentes no fogo,
porque estão salvos e muito felizes em sofrer o justo castigo por seus pecados terrenos. Eles sabem que um dia vão entrar no céu. Lá no inferno, não tem saída, né? Lasciate ogni esperança voi que entrate. Então você que entra no inferno não tem esperança, nunca vai sair. Do purgatório você sai. E os pecadores aqui não têm a animosidade e o rancor que caracterizaram muitos dos condenados no inferno, que dirigiam invectivas ou previsões sinistras a Dante, falando da vida de Dante, do exílio que ele iria enfrentar, né? Porque esse passeio pelos reinos além-túmulo, inferno, o purgatório e o paraíso, se dão na Páscoa de 1300, né, desse jubileu importante aí que Dante estaria lá em Roma para conversar com o Papa Bonifácio VIII. Então, ele usa no poema esse episódio anterior do seu exílio, mas o poema é escrito no exílio, né? Então, assim, Dante estava sofrendo muito nesse contexto. E o poeta, então, pode ter com esses penitentes, com esses pecadores, conversas serenas que abranjam os mais variados temas, não apenas religiosos e políticos, mas também artísticos e literários. Então, isso é interessante, né? Essa questão da teoria literária vai aparecer muito aqui, de Dante. É, sobretudo, a reflexão sobre o propósito da arte e da literatura que ganha destaque no Purgatório, especialmente no encontro com personagens como Oderise da Gubbio, da cidade de Gubbio, também Bonagiunta de Lucca, da cidade de Lucca, e Guido Guinizelli. Dante então vai conversar com esses poetas sobre o propósito da arte e da literatura. Olha que legal. Também Dante se permite um virtuosismo linguístico no final do canto 26. No encontro com o trovador provençal Arnaud Daniel, que pronuncia alguns versos em perfeito vernáculo provençal occitano. Então aqui nós temos um virtuosismo na linguagem. Quando ele encontra esse poeta da Provence, poeta francês, né? Então tudo isso vai aparecer também no poema. Ele também se esmera com inúmeras frases em latim ao longo do texto. E nesse contexto também é muito significativo o encontro com o poeta latino Estácio, que ao contrário da realidade, Dante apresenta como cristão, graças a uma ajuda involuntária de Virgílio. Olha que interessante, não era para o Estácio, que era um poeta pagão, estar lá no limbo, porém ele está aqui no purgatório por uma ajuda involuntária de Virgílio. E a conversa de Dante com esse poeta também é muito culta. Então essa é talvez alguma dificuldade que os leitores encontram. O virtuosismo da linguagem de Dante no Purgatório e, ao mesmo tempo, essas discussões sobre arte, literatura, frases em latim, em provençal francês. No Purgatório, Dante também inova com a criação de acrônimos e enigmas com as letras. É muito interessante. Desde os P's colocados na sua testa até outros acrônimos que ele vai compondo durante o poema. Entre os quais podemos citar, por exemplo, a curiosa passagem que ele compara os traços do rosto humano com a palavra homo, canto 23. O mistério do DVX, essas 3 letras, no canto 33. E a bela sequência em que os versos formam o acrônimo VOM, V-O-M, ou homem em latim, no canto 12, na qual, nesta tradução aqui, da Novo Século, os tradutores tentaram a duras penas um tributo à ideia original de Dante. Resgatar essa importância dessas letras que vão se formando aí, é muito legal. A preciosa escrita de Dante é como um discurso visível. Como ele mesmo escreve, um visibile parlare, Purgatório, canto 10, verso 94. Então o discurso, ou a preciosa escrita de Dante, é como um discurso visível, né? Você está vendo as falas de Dante, um visibile parlare. E muitas vezes as letras se formam mesmo com acrônimos aí diante do leitor. Seu olhar o obriga ao dizer perfeito, a busca pela transcrição fidelíssima do que é visto na realidade. Então ele tem essa preocupação muito forte com a escrita, com a linguagem. Ademais, o contexto político vivido por Dante influencia sua obra, tendo em vista que o fazer poético envolve todo o seu ser,
obra, pessoa e vida. Dante busca pela justiça em todas as coisas. E é assim que o poeta procura sua salvação ou sintonia cósmica. Então era aquele período de conflitos entre os partidos guelfos e gibelinos, guelfos brancos, guelfos negros, lá em Firenze, e Dante aqui procura a justiça. Poesia e política, portanto, mostram ambas um olhar crítico sobre a sua intrincada realidade, repleta de famílias reais e dinastias europeias que se digladiam, partidos políticos em sangrentas batalhas, nobres da Itália que agem como senhores da verdade, cidades inteiras que detestam umas às outras e uma igreja que não se desvincula do poder temporal. Tudo isso aparece aqui como pano de fundo do purgatório. Na Divina Comédia, Dante compartilha diversas viagens que formam esse longo poema em duas partes que se diluem, o poeta e a palavra, e estes realizam uma troca mútua para se transformarem em criação. Então, o poeta e a palavra trocando-se, formando a criação deste belíssimo poema, um dos mais lindos da história da literatura, que é a Divina Comédia. A associação entre poética e política também significa que ambas se relacionam com o homem íntegro e mostra sua preocupação com a ética. Poeta, palavra, política, ética, tudo isso está presente no poema de Dante. Outro parênteses está na própria representação do Jardim do Éden, que é aqui no final da Montanha do Purgatório, que está ligado ao mito clássico da Idade de Ouro e do Parnaso, aquele cultivar a poesia clássica no campo, né, como Virgílio, nas bucólicas, nas éclogas, e permite a Dante introduzir aqui o caráter da idolatrada Beatriz como centro dessa procissão simbólica dos acontecimentos da igreja. Então ela aparece nessa procissão mística como centro aí dos acontecimentos da igreja nesse Parnaso, esse Jardim do Éden. Este talvez seja o momento mais elevado e lírico de todo o purgatório, que faz prelúdio à passagem do poeta para o paraíso, né? Lá no paraíso terrestre, encontrando Beatriz nessa procissão mística, é um prelúdio para o paraíso celeste, né? É o momento mais lírico do purgatório. É também um momento de despedida de Virgílio, que abandona o discípulo depois de tê-lo guiado por tantos obstáculos, por inúmeras dificuldades, e a quem Dante dirige uma última homenagem, apaixonada e triste, chamando-o de Dolcissimo Padre, Pai doce, doce Pai. Purgatório, canto 30, no verso 50. Esta é a passagem para a última fase da viagem alegórica, aquela que levará Dante às alturas sobre-humanas do paraíso. A partir do canto 30, o estilo se eleva subitamente, antecipando o início do paraíso. Aqui o estilo da linguagem é elevadíssima, elevadíssimo o estilo, no qual o poeta invocará a assistência de Apolo, bem como das musas, como convém, a representação de um lugar muito além da sua capacidade de compreensão do intelecto humano. Então a gente vai perceber isso também no paraíso ano que vem, né? A linguagem é elevadíssima. E Dante pede ajuda ao deus Apolo e às musas, porque aqui é uma linguagem incompreensível, né, a nossa condição humana, e Dante precisa da inspiração para poder, desses poetas, desses deuses, das ninfas, para poder entrar, pelo menos com a linguagem, nesses reinos, né? Este será o motivo dominante da poesia do paraíso, cujo estilo será muito diferente do estilo do purgatório, o reino onde o espírito humano se torna digno de ascender ao céu. Então, ano que vem a gente vai perceber. A linguagem de Dante no paraíso é muito elevada. Aqui, então, nós temos uma leitura que nos absorve, que nos transporta quase em tempo real para o purgatório, para a viagem de Dante. Nós vamos descobrindo com ele essas pessoas, esses lugares aí do purgatório, esses círculos em tempo real. Mais uma vez, então, Dante nos levará a repensar nossos próprios fantasmas e refletir sobre o nosso próprio caminho para a elevação espiritual. Nós também estamos subindo a montanha espiritual na nossa vida, né? Caminho aí para Deus, para o céu, para o paraíso. No Purgatório, no canto 3, versos 34 e 36, Dante diz: insano é quem espera que nossa razão humana
consiga percorrer o caminho infinito que detém 3 pessoas em uma só substância. Olha, a nossa mente é insana, a nossa razão, pensando que consegue percorrer sozinho o caminho infinito, que detém 3 pessoas em uma só substância. 3 pessoas, a Trindade, Pai e Filho e Espírito Santo. Então a mente sozinha não consegue percorrer esses caminhos, né, infinitos para chegar ao céu, ao paraíso, onde estão as 3 pessoas em uma só substância. 3 pessoas e um só Deus. Nós precisamos, então, da poesia de Dante para nos ajudar a percorrer o caminho do purgatório e chegarmos ao paraíso. Espero que vocês acompanhem juntamente comigo aqui no meu canal esta leitura prazerosa da Divina Comédia do Purgatório, segunda parte. Sejam bem-vindos, um abraço e até o próximo vídeo com o primeiro canto do Purgatório da Divina Comédia de Dante Alighieri. Um abraço e até lá.